Quando a família Monteiro descobriu que um barão viúvo procurava a esposa, riram tanto que decidiram enviar justamente a filha que consideravam sem graça, achando que seria a piada mais cruel que poderiam fazer com um homem de título. Mandaram Catarina com um vestido velho, e a certeza de que ela voltaria humilhada em poucos dias. O que eles não imaginavam era que estavam entregando nas mãos daquele homem exatamente o tipo de amor raro e verdadeiro que ele havia perdido junto com a primeira esposa, e que procurava desesperadamente reencontrar antes que seu coração se fechasse para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A carta chegou numa tarde abafada de março de 1878, trazida pelo mensageiro que vinha da região cafeeira do Vale do Paraíba. O envelope tinha um lacre de cera vermelha, com o brasão da família Vasconcelos, e o papel era daquele tipo fino e caro que só gente de muitas posses conseguia comprar. Joaquim Monteiro segurou a correspondência entre os dedos como se estivesse pesando ouro, e seu coração disparou antes mesmo de abrir o lacre. A família Monteiro vivia numa situação delicada, que tentavam esconder a todo custo da sociedade fluminense. Por fora, mantinham as aparências de uma família tradicional e respeitável, com um sobrado na rua principal de Vassouras e nome que ainda ecoava nos salões. Por dentro, as dívidas se acumulavam como nuvens pesadas antes de tempestade. O cafezal, que um dia fora próspero, agora produzia apenas o suficiente para pagar os trabalhadores e manter a casa funcionando. Joaquim sabia que precisava casar bem pelo menos uma das 3 filhas, ou a ruína seria completa e pública. Sentado na poltrona da sala de visitas, ele abriu cuidadosamente a carta e começou a ler em voz alta para a esposa, Dona Eugênia, que bordava perto da janela. As palavras eram formais e diretas, escritas com a caligrafia firme de quem estava acostumado a comandar propriedades e homens. O barão Antônio de Vasconcelos apresentava-se como viúvo de 42 anos, pai de uma menina de 9 anos de idade e proprietário de uma das maiores fazendas de café da região de Bananal. O barão explicava na carta que sua esposa havia falecido há 3 anos de febre amarela, deixando-o sozinho com a filha pequena e uma fazenda imensa para administrar. Ele não procurava romance juvenil nem paixões arrebatadoras. Escrevia com franqueza. Procurava uma mulher jovem de boa família que pudesse trazer vida novamente para aquela casa silenciosa, cuidar da menina com carinho maternal e ser sua companheira nos anos que ainda tinha pela frente. Em troca, oferecia segurança financeira, respeito e o título de baronesa que vinha com o casamento. Joaquim terminou de ler e ficou em silêncio por alguns segundos, processando a oportunidade que acabara de cair em suas mãos. Dona Eugênia largou o bordado e olhou para o marido com os olhos brilhando de uma mistura de esperança e cálculo. Eles não precisavam nem conversar para entender o que aquilo significava. Um casamento com o barão Antônio de Vasconcelos resolveria todos os problemas financeiros da família de uma vez só. A filha escolhida se tornaria baronesa e eles, por extensão, teriam acesso àquela fortuna cafeeira que ainda prosperava enquanto a deles definhava. Dona Eugênia chamou as 3 filhas para a sala de visitas. Elas desceram a escada com a curiosidade natural de quem percebe movimento incomum na casa. Primeiro veio Amélia, a mais velha, com seus 24 anos, e a beleza altiva que herdara da mãe. Seus cabelos negros caíam em cachos perfeitos sobre os ombros, e ela tinha o tipo de postura ereta que demonstrava anos de educação rigorosa sobre como uma dama deveria se comportar em sociedade. Amélia sempre soube que era bonita, e usava isso como outras pessoas usam dinheiro, com estratégia e propósito. Logo atrás vinha Cecília, de 21 anos, igualmente bela, mas com uma delicadeza mais suave no rosto. Onde Amélia tinha traços dramáticos, Cecília possuía uma harmonia gentil que atraía olhares de admiração silenciosa. Ela tocava piano como poucos na região e tinha uma voz doce que encantava em saraus e festas religiosas. Os rapazes da sociedade viviam encontrando desculpas para passar em frente ao sobrado dos Monteiro, na esperança de ver Cecília na janela. Por último, desceu Catarina, a caçula de 19 anos. Ela era diferente das irmãs de um jeito que a família nunca soube classificar adequadamente.
Não era feia no sentido literal da palavra, mas tinha uma aparência que as pessoas chamavam de comum, sem graça, apagada. Seus cabelos castanhos eram lisos demais. Seu rosto tinha traços regulares, mas sem nada que chamasse atenção. E seu corpo era magro de um jeito que Dona Eugênia considerava pouco feminino. Mas o que realmente incomodava a família sobre Catarina não era sua aparência física. Era seu jeito. Ela era quieta demais, séria demais, pensativa demais. Enquanto as irmãs brilhavam em festas e sabiam exatamente como sorrir, como inclinar a cabeça, como usar o leque para flertar discretamente, Catarina ficava nos cantos observando tudo com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar mais do que deviam. Ela preferia ler a conversar, preferia caminhar no jardim a dançar nos salões e tinha o hábito irritante de fazer perguntas que ninguém queria responder. Dona Eugênia sempre dizia que Catarina havia nascido com uma tristeza no olhar que afastava pretendentes. A verdade era mais simples e mais dura. Catarina não se encaixava no molde do que a sociedade esperava de uma moça casadoira. Ela não fingia interesse por conversas vazias, não sabia bajular homens importantes com elogios calculados, e não tinha aquela vivacidade artificial que as outras moças cultivavam como se fosse uma planta de estufa. Era apenas ela mesma, quieta, observadora e profundamente invisível aos olhos de todos. As três moças se sentaram no sofá em ordem de idade, como sempre faziam quando chamadas pelos pais. Amélia ajeitou as saias com gestos graciosos. Cecília cruzou as mãos no colo com delicadeza. Catarina simplesmente se sentou e esperou, sabendo que provavelmente aquela conversa não teria nada a ver com ela. Joaquim limpou a garganta e releu partes importantes da carta em voz alta, observando as reações das filhas enquanto falava sobre o barão viúvo e sua proposta de casamento. Amélia foi a primeira a reagir, e sua reação foi exatamente o que Joaquim temia. Ela franziu o nariz com desagrado e disse com aquela voz firme que usava quando não gostava de algo. Bananal ficava longe demais, no meio do nada, cercado apenas por fazendas de café e gente do interior. Ela tinha planos de se casar com alguém da corte, alguém que frequentasse os mesmos círculos sociais que a família imperial, alguém que pudesse levá-la para bailes no palácio e apresentá-la à sociedade que realmente importava. Enterrar-se numa fazenda de café, por mais rica que fosse, não fazia parte dos seus sonhos de grandeza. Cecília concordou com a irmã mais velha, embora com palavras mais suaves e diplomaticamente escolhidas. Ela falou sobre como seria difícil deixar a vida cultural de Vassouras, os saraus de música, as festas religiosas onde ela cantava, os amigos que tinha feito ao longo dos anos. Mencionou também que tinha um pretendente em vista, filho de um comerciante próspero da região, que estava apenas esperando o momento certo para pedir sua mão formalmente. Ir para uma fazenda isolada significaria abandonar todas essas conexões que ela havia cultivado tão cuidadosamente. Dona Eugênia sentiu a frustração subir como bile na garganta. As duas filhas mais bonitas, as que realmente tinham chance de impressionar um barão, estavam recusando a oportunidade sem nem considerar direito. Ela tentou argumentar sobre as vantagens do título, sobre a riqueza que ainda sustentava aquelas terras de café, sobre como ser baronesa abriria portas que elas nem imaginavam. Mas Amélia e Cecília se mantiveram firmes em suas recusas, cada uma com seus próprios sonhos que não incluíam o interior do Vale do Paraíba. Foi Amélia quem teve a ideia, e seus olhos brilharam com aquela malícia que às vezes aparecia quando ela estava entediada ou irritada. Ela olhou para Catarina, que permanecia em silêncio no canto do sofá como sempre fazia, e um sorriso começou a se formar nos seus lábios. Por que não mandavam Catarina? A caçula era solteira, não tinha pretendentes brigando por sua atenção, e certamente não faria falta nos salões de Vassouras, onde ela já passava despercebida de qualquer forma. Seria perfeito, disse Amélia com uma risada que tinha pontas afiadas. Cecília pegou a ideia da irmã e começou a embelezá-la com sua imaginação. Elas poderiam dizer que estavam enviando sua irmã mais jovem, tecnicamente verdade, sem mencionar que ela era a menos atraente das três. O barão ficaria surpreso quando visse quem tinha recebido, provavelmente a mandaria de volta em poucos dias,
E aí teriam uma história engraçada para contar nos saraus. Imaginem a cara dele, disse Cecília entre risos, quando esperava receber uma das belas irmãs Monteiro. E recebesse a sem graça da Catarina. Joaquim e Dona Eugênia trocaram um olhar que continha anos de frustrações não ditas sobre sua filha caçula. A ideia era cruel, sem dúvida, mas também resolvia vários problemas de uma vez. Eles poderiam responder à carta do barão afirmativamente, mantendo a aparência de família respeitável que considerava seriamente propostas de casamento. Se o barão aceitasse Catarina, problema resolvido, a filha que ninguém conseguia casar finalmente sairia de casa, e eles ainda ganhariam conexão com uma família rica. Se ele a rejeitasse, o que parecia mais provável, pelo menos teriam cumprido as formalidades sociais e poderiam alegar que tentaram. Durante toda essa conversa, Catarina permaneceu sentada em silêncio, observando sua família decidir seu destino como se ela fosse uma peça de mobília que precisavam reposicionar. Não era a primeira vez que isso acontecia. Toda a sua vida havia sido marcada por esse tipo de discussão, onde todos falavam sobre ela como se ela não estivesse presente na sala. Ela havia aprendido desde criança que suas opiniões não importavam, que seus sentimentos eram inconvenientes, e que o melhor que tinha a fazer era aceitar quietamente o que quer que decidissem por ela. Mas enquanto escutava as irmãs rirem da situação, transformando seu futuro casamento numa piada elaborada, algo diferente aconteceu dentro do peito de Catarina. Não era raiva exatamente, porque ela já tinha se acostumado com a crueldade casual da família. Era mais uma sensação de clareza fria, como quando uma névoa se dissipa, e você consegue finalmente enxergar a estrada à frente. Ela percebeu que aquela conversa estava lhe oferecendo algo que nunca tivera antes, uma saída. Ir para a fazenda do barão, mesmo que fosse como parte de uma piada cruel, significava deixar aquela casa, onde sempre fora invisível. Significava escapar da sombra das irmãs bonitas, dos olhares de decepção da mãe, do desinteresse do pai. Mesmo que o barão a rejeitasse depois de alguns dias, como todos estavam prevendo, pelo menos ela teria vivido algo diferente, conhecido um lugar novo, respirado ar que não carregasse o peso constante de ser considerada inadequada. Então, pela primeira vez naquela conversa inteira, Catarina falou. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava, surpreendendo até ela mesma. Ela disse que aceitava ir. As palavras caíram na sala como uma pedra num lago quieto, criando ondas de surpresa em todos os rostos. Amélia parou de rir e olhou para a irmã caçula com uma expressão entre choque e diversão. Cecília arregalou os olhos, claramente não esperando que Catarina tivesse coragem de concordar tão rapidamente. Joaquim e Dona Eugênia se entreolharam, processando que sua filha estava facilitando tudo mais do que eles imaginaram. Dona Eugênia recuperou a compostura primeiro e começou imediatamente a estabelecer os termos. Catarina partiria na próxima semana. Isso daria tempo suficiente para preparar uma mala pequena e escrever a resposta apropriada ao barão. Não precisavam gastar dinheiro com vestidos novos. O guarda-roupa atual de Catarina seria suficiente para a viagem. Afinal, diziam elas com aquele tom que fingia preocupação, mas escondia malícia, fazendas no interior não exigiam o mesmo nível de elegância que a vida em Vassouras. Um vestido simples de viagem e algumas mudas de roupa seriam adequados. Amélia sugeriu, com um sorriso que não chegava aos olhos, que Catarina levasse o vestido azul marinho velho que costumava usar para trabalhar no jardim. Era o tipo de vestido que já tinha visto dias melhores, com o tecido ligeiramente desbotado e alguns remendos discretos onde havia rasgado. Mas era resistente e prático, argumentou Amélia. Perfeito para uma vida de fazenda. O verdadeiro motivo por trás da sugestão era óbvio para todos, inclusive para Catarina. Elas queriam que ela chegasse na casa do barão com a aparência mais simples e pouco atraente possível. A semana que se seguiu foi estranha e silenciosa. Catarina passou os dias arrumando suas poucas posses numa mala de couro que já pertencera à avó. Não tinha muita coisa para levar. Alguns vestidos simples, roupas de baixo remendadas, mas limpas, um chale de lã que usava nas noites frias, um livro de poesias que ganhara do padrinho anos atrás
e uma caixinha pequena com algumas lembranças da infância, uma fita de cabelo, um desenho que fizera quando criança, uma pedra lisa que achara no riacho e guardara sem motivo específico. Enquanto dobrava cuidadosamente cada peça de roupa, Catarina pensava em como sua vida inteira cabia numa mala pequena. 19 anos de existência, reduzidos a alguns objetos que podiam ser carregados por uma pessoa só. Mas ao invés de sentir tristeza por isso, ela sentia algo parecido com alívio. Quanto menos coisas aprendiam aquele lugar, mais fácil seria partir e não olhar para trás. Ela não tinha joias preciosas, vestidos de baile caros, ou presentes significativos que a ligassem emocionalmente àquela casa. Tinha apenas o essencial, e isso bastava. Dona Eugênia supervisionou os preparativos com aquela eficiência fria que caracterizava tudo o que ela fazia. Mandou a costureira dar uma reforma rápida no vestido azul marinho, fechando o decote que estava muito aberto e ajeitando a barra que tinha descosturado em alguns pontos. Não era sobre fazer Catarina parecer bem. Era sobre garantir que ela não parecesse desleixada, a ponto de ofender o barão imediatamente. Havia uma linha fina entre enviar a filha menos atraente e enviar alguém que parecesse completamente inadequado para qualquer casamento. Joaquim escreveu a carta de resposta ao barão com o cuidado de quem escreve um documento importante. Ele usou papel bom, não o melhor que tinham, porque isso seria gastar dinheiro desnecessariamente, mas um papel decente que demonstrava respeito. Sua caligrafia era limpa e educada, fruto de anos de educação formal que recebera quando jovem. Ele agradeceu ao barão pela honrosa proposta e informou que sua filha Catarina Monteiro, jovem de 19 anos e boa família, aceitava conhecê-lo pessoalmente, com vistas ao matrimônio. A carta não mencionava que Catarina era a terceira e menos desejável das filhas. Não falava sobre como as duas irmãs mais velhas haviam recusado a proposta sem nem considerar seriamente. Não explicava que a família inteira via aquilo como uma piada elaborada, que provavelmente terminaria com Catarina sendo devolvida em questão de dias. Joaquim escreveu apenas o necessário, mantendo o tom formal e respeitoso que a situação exigia, mesmo que por dentro estivesse contando com o fracasso dessa união. Ele terminou a carta dizendo que Catarina partiria na segunda-feira seguinte, dando tempo suficiente para que o barão pudesse preparar a recepção adequada. Mencionou que ela viajaria acompanhada de uma criada da família, porque enviar uma moça solteira sozinha seria inadequado pelos padrões sociais da época, mesmo que a família Monteiro não se importasse realmente com o bem-estar de Catarina. Era mais uma questão de manter as aparências do que proteção genuína. Na noite anterior à viagem, Catarina não conseguiu dormir. Deitada em sua cama estreita, olhando para o teto através da escuridão, ela pensava em tudo que estava prestes a deixar para trás. Aquele quarto pequeno nos fundos da casa havia sido seu refúgio por toda a vida. Ali ela lia seus livros, enquanto as irmãs frequentavam festas. Ali ela escrevia pensamentos num diário velho que ninguém mais sabia que existia. Ali ela chorava silenciosamente nas noites em que a solidão pesava demais, quando escutava as risadas vindas da sala de jantar durante jantares familiares, dos quais ninguém sentia sua falta. Mas aquele quarto também representava tudo de ruim sobre sua vida até então. As paredes testemunharam anos de rejeição, de comentários cruéis ouvidos através da porta, de momentos em que ela se sentia completamente invisível mesmo dentro da própria casa. Partir dali significava deixar para trás não apenas um espaço físico, mas toda uma história de dor acumulada. E mesmo que o futuro fosse incerto, mesmo que o barão a rejeitasse assim que a visse, pelo menos seria uma mudança. Pelo menos seria algo diferente. Catarina se levantou antes do amanhecer e tomou banho com a água fria que a criada havia deixado na bacia. Vestiu o tal vestido azul marinho que a família escolhera para ela. Olhou-se no espelho pequeno e embaçado do quarto e viu exatamente o que sempre via. Uma moça comum de aparência esquecível que nunca chamaria a atenção em lugar nenhum. Mas dessa vez, ao invés de sentir o peso familiar da inadequação, ela simplesmente aceitou seu reflexo como era. Aquela era ela, e teria que ser suficiente. A família toda se reuniu na sala de entrada para a despedida.
Era mais uma formalidade social do que um momento de emoção genuína. Amélia beijou o rosto de Catarina com aquele sorriso que escondia satisfação mal disfarçada. Cecília abraçou a irmã caçula rapidamente, murmurando palavras de boa sorte que soavam vazias. Dona Eugênia ajeitou o xale de Catarina, com gestos mecânicos, verificando se ela estava apresentável o suficiente para não envergonhar a família ao chegar na fazenda. Joaquim apenas acenou da porta, já pensando em outros assuntos mais importantes que ocupavam sua mente. Ninguém chorou. Ninguém disse que sentiria falta dela. Ninguém fez promessas de visitas futuras ou pediu que ela escrevesse contando como estava. A despedida foi tão fria e protocolar quanto todas as interações que Catarina tinha com aquela família. A única pessoa que demonstrou alguma emoção real foi a cozinheira velha, Dona Rosa, que trabalhava na casa desde antes de Catarina nascer. Ela abraçou a moça com força, deixando lágrimas molharem o vestido azul marinho, e sussurrou no ouvido dela que finalmente teria a chance de ser feliz longe dali. A carruagem que o barão havia enviado era confortável e bem conservada, sinal de que ele realmente possuía os recursos que mencionara na carta. O cocheiro, um homem de meia idade com o rosto queimado de sol, ajudou Catarina a subir com cortesia respeitosa. A criada que a acompanharia, uma moça jovem chamada Josefina, já estava sentada dentro com uma expressão curiosa no rosto. Ela nunca havia viajado para tão longe e parecia mais animada com a aventura do que preocupada com qualquer outra coisa. A carruagem começou a se mover, e Catarina olhou pela janela pequena, vendo o sobrado da família ficar cada vez menor à distância. Ela esperava sentir tristeza, algum aperto no peito, talvez até arrependimento de última hora. Mas o que sentiu foi uma leveza estranha, como se um peso que carregava nos ombros há anos tivesse finalmente sido retirado. Cada movimento das rodas na estrada de terra a levava para mais longe daquela vida onde nunca pertencera, e isso era libertador de um jeito que ela não sabia explicar. A viagem até Bananal levaria 3 dias inteiros, com paradas em pequenas pousadas pelo caminho. O cocheiro explicou a rota enquanto guiava os cavalos com mãos experientes. Seguiriam pela estrada principal até Piraí, onde passariam a primeira noite. De lá continuariam subindo a serra em direção ao Vale do Paraíba, atravessando pequenas vilas e fazendas isoladas. A última etapa seria a mais longa, passando por Barra Mansa e finalmente chegando às terras do Barão, que ficavam alguns quilômetros além da vila de Bananal. Catarina observava a paisagem mudar através da janela. Primeiro foram os morros cobertos de cafezais de vassouras, depois a vegetação mais densa da serra, e eventualmente o vale se abrindo com suas fazendas enormes e casagrandes brancas espalhadas pela paisagem. Era um mundo diferente do que ela conhecia, mais selvagem de certa forma, menos polido pela sociedade urbana. Havia algo honesto naquela rusticidade que agradava a Catarina de um jeito que ela não esperava. Ali, as coisas eram o que eram, sem pretensões ou máscaras sociais. Durante as longas horas dentro da carruagem, Catarina teve tempo de pensar sobre o que realmente esperava encontrar na fazenda do barão. Ela não tinha ilusões românticas sobre a situação. Sabia que ele não a havia escolhido por amor, nem mesmo por tê-la visto e se encantado. Ele simplesmente precisava de uma esposa por razões práticas, e ela acontecia de ser a opção disponível no momento. Isso não a incomodava tanto quanto talvez devesse. Afinal, ela também não ia por amor. Ia por necessidade, por desejo de escapar, por falta de melhores alternativas. Mas havia algo na carta dele que ficara preso na mente de Catarina durante toda aquela semana de preparativos. A forma como ele escrevera sobre a falecida esposa, mencionando-a com respeito e saudade genuína. A preocupação que demonstrava com a filha, querendo garantir que a menina tivesse uma figura maternal em sua vida. A honestidade com que admitia suas próprias limitações, dizendo abertamente que procurava companhia e ajuda, não paixão juvenil. Havia uma maturidade naquelas palavras que contrastava fortemente com os rapazes vazios que ela conhecera em Vassouras. Catarina pensava também na menina de 9 anos que logo conheceria. Que tipo de criança seria? Estaria ressentida com a ideia de ter uma nova madrasta? Sentiria que essa estranha estava tentando tomar o lugar da mãe falecida?
Ou estaria carente de afeto feminino depois de 3 anos sem uma presença maternal na casa? Catarina sentia uma responsabilidade estranha em relação a essa criança que nunca vira, uma vontade de fazer tudo certo, de não decepcionar alguém que provavelmente já havia sofrido decepções demais na vida curta. A primeira noite foi passada numa pousada simples em Piraí, um estabelecimento que atendia principalmente viajantes que faziam o trajeto entre o Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba. O quarto era pequeno, mas limpo, com 2 camas estreitas, onde Catarina e Josefina dormiram lado a lado. A criada roncava suavemente, exausta da longa jornada, mas Catarina permaneceu acordada por horas, olhando para o teto de madeira e ouvindo os sons noturnos da pequena vila. Cachorros latindo ao longe, o vento nas árvores, passos ocasionais de outros hóspedes nos quartos vizinhos. Pela manhã, continuaram viagem antes do sol nascer completamente. O cocheiro explicou que queriam aproveitar as horas mais frescas do dia para a subida da serra, que seria a parte mais cansativa da jornada. Os cavalos trabalhavam duro puxando a carruagem por estradas que subiam em curvas apertadas, cercadas de vegetação densa que às vezes bloqueava completamente a luz do sol. Catarina podia sentir a mudança de temperatura conforme subiam, o ar ficando mais fino e fresco, carregando cheiros de terra úmida e folhas em decomposição. Durante essa parte da viagem, elas cruzaram com tropeiros conduzindo mulas carregadas de café, com outras carruagens indo em direção oposta, e ocasionalmente com trabalhadores a pé que tiravam o chapéu respeitosamente ao ver uma carruagem de gente de posses. Catarina observava tudo com uma curiosidade silenciosa, gravando na memória cada detalhe daquele mundo novo que se abria diante dela. Era tudo tão diferente da vida protegida e limitada que conhecera em Vassouras, onde nunca saíra além dos limites da propriedade familiar. Quando finalmente chegaram ao topo da serra e começaram a descida para o Vale do Paraíba, Catarina teve sua primeira visão daquela região que seria sua nova casa. O vale se estendia como um mar verde, até onde a vista alcançava, pontilhado de fazendas enormes com suas casa-grandes brancas brilhando sob o sol. Eram propriedades maiores do que qualquer coisa que ela conhecesse, algumas com centenas de alqueires de cafezais se estendendo pelas colinas em fileiras organizadas que pareciam ondas congeladas no tempo. O cocheiro apontou para algumas das fazendas mais importantes enquanto passavam, mencionando os nomes das famílias que as possuíam. Eram nomes que até Catarina reconhecia vagamente, famílias cuja riqueza vinha sendo construída há gerações sobre o trabalho escravo e o cultivo do café que enriquecia o império inteiro. O barão Antônio de Vasconcelos era um desses homens, explicou o cocheiro com orgulho óbvio. Alguém cujo nome carregava peso real não apenas por causa do título, mas por causa do império agrícola que havia construído e mantido próspero mesmo em tempos difíceis. A segunda noite foi passada numa pousada maior e mais confortável em Barra Mansa, uma vila que servia como ponto de parada para muitos viajantes. Ali, Catarina teve seu primeiro contato real com a sociedade do vale. No jantar servido na sala comum da pousada, ela observou fazendeiros discutindo preços de café, comerciantes negociando mercadorias e até mesmo alguns políticos locais debatendo questões da província. Era um mundo masculino e direto, onde negócios eram feitos com apertos de mão e acordos verbais, que valiam mais que contratos escritos. O terceiro e último dia de viagem começou com um céu pesado de nuvens que ameaçavam chuva. O cocheiro acelerou o passo dos cavalos, querendo chegar à fazenda antes que o temporal desabasse. Catarina podia sentir a tensão crescendo dentro do peito conforme se aproximavam do destino final. Até então, a viagem havia sido quase como um sonho, uma suspensão temporária entre duas realidades. Mas agora a nova realidade estava a apenas algumas horas de distância. E com ela viriam todas as incertezas que Catarina vinha tentando não pensar muito. Por volta do meio-dia, passaram pela vila de Bananal, que era maior e mais movimentada do que Catarina esperava. Havia um comércio vibrante nas ruas, com lojas vendendo de tudo, desde ferramentas agrícolas até tecidos importados da Europa. A igreja matriz dominava a praça central. Sua fachada branca e imponente
testemunhando a riqueza que o café havia trazido para aquela região. Escravos carregavam sacas pesadas nos ombros, entrando e saindo de armazéns. Senhoras elegantes passeavam sob sombrinhas. Crianças corriam entre as carroças estacionadas. O cocheiro não parou na vila. Continuou direto pela estrada que saía do outro lado, seguindo placas de madeira que indicavam as várias fazendas da região. Catarina leu os nomes conforme passavam. Fazenda Boa Vista, Fazenda Santa Clara, Fazenda Resgate. Todas propriedades enormes que se estendiam por léguas, cada uma como um pequeno reino independente, com suas próprias regras e hierarquias. Finalmente, depois de mais meia hora de viagem, o cocheiro apontou para um portão grande à frente e anunciou que haviam chegado à Fazenda São Sebastião, propriedade do barão Antônio de Vasconcelos. O portão era feito de ferro trabalhado com detalhes elaborados, mostrando o brasão da família Vasconcelos no centro. 2 pilares de pedra sustentavam a estrutura, e além deles se estendia uma alameda longa ladeada por palmeiras imperiais que criavam um corredor verde impressionante. A carruagem passou pelo portão e Catarina sentiu seu coração bater mais rápido a cada metro que avançavam. A alameda parecia não ter fim, dando-lhe tempo demais para pensar, para duvidar, para sentir o peso do momento se aproximando. Então, a casa grande apareceu à vista, e Catarina prendeu a respiração.